companhia de você que nos escuta, nos vê hoje. Temos aí em nossos estúdios a presença do Alexandre do Carmo. Boa noite, Alexandre do Carmo. E temos também a presença da convidada do Alexandre do Carmo, Cristina Nanene. Nanene. Antes ela teve que me soletrar aí o sobrenome, mas agora foi bem tranquilo. A Cristina Nanene vem da onde, Cristina? De Angola. De Angola, Uambo. muito bem. Então tá, qual é a cidade lá em Angola? Uambo. Uambo. Então eu passo a palavra para o Alexandre aí, para ele dar as boas-vindas também para a Cristina, né? E a partir daí a gente começa o diálogo de hoje. Muito bem. Cris, boa noite, Cris. Muito noite, bom ter você aqui. Sempre É uma alegria, uma satisfação poder conversar contigo, trocar ideia. Você é uma pessoa de riso fácil, né? Então a gente consegue se descontrair e conversar numa boa. E hoje é um programa especial pela tua presença aqui, porque a gente quer conhecer a tua história, né? A gente sabe que tu tem muita história, que você veio de um país distante, tem os teus objetivos aqui. Nos formamos juntos no ano passado, né? Sim. Parece que é tão pertinho, mas já vai fazer um ano que aconteceu e isso passa tão rápido. Verdade. Então a gente quer explorar mais assim aquilo que aconteceu na tua vida lá em Angola e o que te levou a vir para cá, para um país tão distante, deixar a família, deixar todo mundo. Eu sei que um pouquinho da tua história, assim, a gente já conversou, a tua família é grande, você deixou todo mundo lá e se aventurou para cá, sozinha, sem conhecer praticamente ninguém, veio aí, 4 anos de faculdade e ainda está aqui. Graças a Deus. Então, seja bem-vinda, a palavra é contigo, Cris. Muito obrigada. Nossa, estou maravilhada de estar aqui. Vocês vão me perdoar se ainda procurar palavras, porque o meu sotaque é diferente. E acho que basta abrir a boca para todo mundo perceber que eu sou estrangeira, né? E eu faço questão de pegar esse meu ladozinho e preservar. Acho que isso nos identifica também, né? Então, desculpe o pessoal de casa se eu disser alguma coisa que vocês não entenderem. Depois enviam mensagem aqui no pessoal, no Alexandre principalmente, que teve esse desafio de me convidar, e perguntando o que a Cristina falou, o que ela quis dizer. Mas eu estou muito feliz de estar aqui também. É uma história que vou acrescentar, na verdade, no meu caderno ali de anotações, porque é uma experiência praticamente nova, né? Obrigadão mesmo aos dois. Então, meu nome é Cristina Nanene, como disseram já. Eu estou agora com 32 anos. Nossa, estou ficando velha. 32 anos agora. Eu vim faz 4 anos de Angola. E durante esse período, eu sempre estive em Angola. Eu nunca saí fora de Angola. Eu só saí já há 4 anos atrás e me aventurei realmente de vir aqui. Mas eu tive que experimentar o outro lado, porque a gente às vezes fica na nossa zona de conforto e achamos assim, aqui está ok. E temos medo de experimentar o novo, sabe? Uhum. Às vezes entramos num lugar onde a nossa família está ali, então meio que nos dá a segurança, então não queremos sair. É claro, pensando, a Cristina de ontem, ou de 4 anos atrás, também pensava assim, minha família está toda em Angola. Eu nasci, cresci, tive dificuldades, mas foram dificuldades enfrentadas em Angola, perto da minha família. Uhum. Então, meio que começou a ter uma segurança. Mas depois eu convivi com pessoas que me desafiaram a ir além das minhas capacidades, a ir além dos meus sonhos. E eu optei em abrir o olho e dizer assim, eu vou.
Eu vou. Não sei o que vai ser, como o Alexandre disse, tu não conhece ninguém. E eu não vim aqui no Brasil primeiro e ver qual é o país do Brasil. Que país é esse? A gente ouvia falar. Como todo mundo já ouviu falar do Brasil. E quando a gente ouve falar do Brasil, é carnaval, é futebol, mulher bonita. Mas é verdade. Para nós meninas, então, é cabelo comprido. Cabelo comprido, isso nos fascinava. E toda mulher, às vezes, quando criava o cabelo tão comprido, ou às vezes comprava mesmo cabelo comprido e passava na rua e dizia assim, eu agora estou brasileira. E isso ficava muito show. Então, foi isso que nos passou e nós fomos crescendo assim. E quando eu vim aqui, quando eu aceitei o desafio de vir aqui, eu não conheci ninguém, não conhecia, simplesmente fiquei na imaginação do Brasil que nos falaram. Eu não vim primeiro fazer uma pesquisa de campo, depois voltar. Não, eu vim diretamente do Ambo até Brasil. E não só o Brasil, né? Porque o Brasil tem vários estados. Uma coisa que a gente nem imaginava também. Brasil, nós pensávamos também que fosse um país e que havia várias cidades. Assim como às vezes o povo brasileiro pensa da África. Falando da África, é um país e não pensa na dimensão dos países que compõem a África. Porque a África é um continente. Sim. E dentro do continente tem os seus países. E ainda dentro dos países tem as suas províncias. Onde eu saí, que é uma das províncias de Angola. O Ambo. O Ambo, que é o Ambo. Então, isso é muito normal que a pessoa pense que quando está a se falar de um país, é apenas aquela cidade, né? É muito normal. Assim também como eu vim aqui pensando que o Brasil era um lugar único, que quando eu cheguei aqui encontrei estados, cidades, culturas e tantas outras coisas que a pessoa fica assim. E ainda mais, como uma boa menina, né? Eu fui lá pesquisar Rio Grande do Sul. Aí veio na mídia assim, a roupa do gaúcho, sabe? A bombacha, a bombacha, não sei o quê. E eu fiquei assim, meu Deus, essa gente só usa isso? Como assim? Usam isso dia e noite, o tempo todo? Como pode? Essa gente... Mas, enfim, eu sou muito boa. Eu gosto de ver e eu não comento. E eu vou processando. Eu acho que tanta coisa que aconteceu aqui, que se eu abrisse a boca já de antemão, eu ia me lascar. Ou seja, iam zoar de mim até não poder mais, sabe? Mas eu olhava e observava, depois agora entendi a situação. E quando eu cheguei aqui, eu me espantei, eu fiquei, estão usando roupa normal. Sabe, apesar de que eu sabia que o brasileiro tinha roupa normal, mas para mim, como a mídia me passou que a bombacha que o gaúcho usa, que faz parte da cultura, e eu pensei que vocês andam assim dia e noite, todo tempo. E ainda mais me disseram que é muito frio. Eu disse, pronto. É isso aí, por isso que eles usam isso. Mas eu cheguei aqui, era calor, porque eu cheguei em março. Eu me atrasei um pouquinho por causa do meu visto, e eu cheguei em março e o pessoal, a galera toda lá da faculdade jogando, todo mundo de short, e eu fiquei, meu Deus, sou muito branco, misericórdia. Misericórdia, essa gente é muito branca, mas cadê aquelas roupas, né? Mas é isso, acho que esses choques culturais às vezes fazem muito bem. Então, meio que eu vim aqui, né? Se calhar uma das perguntas que o pessoal de casa e todos nós aqui estamos a nos fazer, como é que eu vim parar aqui? Por que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui porque na minha cidade tem um seminário. Esse seminário
precisava de professores. Então, eu já me envolvia com atividade eclesiástica. Eu meio que era intérprete dos surdos dentro da sala de aula. Então, a partir dali, surgiu o desafio de me formar um pouquinho mais. Então, a missionária que está lá conosco, ela disse assim, que tal? Na verdade, o casal, tanto a esposa quanto o esposo, eles me desafiaram a pensar um pouquinho, a me formar mais para que eu voltasse e fosse professora daquela instituição. Uhum. E deram-me essa proposta e eu aceitei. Isso foi em 2016? 16. Foi em 2016. Uhum. Eu aceitei. Então, nós começamos a tratar os documentos. Mas, claro que eles também não souberam, assim, de uma noite para outra, a Faculdade Batista pioneira, né? Uhum. Não, é porque a missionária, ela fazia a sua pós-graduação em Curitiba. Curitiba. Eu pronunciei bem? Sim. Yeah. Tá dominando o português. Então, ali ela teve contato com a professora Marivete, a nossa querida professora, e o diretor, né, da Faculdade Batista Pioneira, o pastor Clayton. Sim. Então, é com eles que começou todo um processo. Uhum. Foi com eles. Começou todo esse processo e ela depois me disse que lá em Juí, no Rio Grande do Sul, tem uma faculdade que recebe estudantes, ficam lá, se formam, depois voltam. Mas, ô Cristo, tem que voltar! Não inventa, tu tem que voltar! E eu disse que eu ia pensar no caso, né? Mas com a minha mãe conversando, porque estávamos nesse processo, se a mãe aceitaria ou não, ela não disse que tem que voltar, mas ela foi um pouquinho mais inteligente. Minha mãe é sempre assim, né? Uhum. Ela chegou para mim bem nos últimos dias e disse assim, filha, é um país novo. Tu não esquece o seu povo. Sabe as palavras de mãe. Palavras de mãe. Sim. E eu não entendi naquele momento. Eu disse... e ainda mais, disse, não esqueça o teu povo e não engorda muito, né? 2 dicas assim, pré-viagem. Não engorda muito. E eu fiquei, tá mãe, não vou. Mas depois eu parei e pensei, por que ela me disse não esqueça o teu povo e não engorda? É claro, não engorda porque... Aqui tem comidas gostosas. Eu ainda nem sabia da existência da carne, né? Nem sabia, nem minha mãe sabia. Aqui tem bastante comida gostosa e a tendência é sempre engordar um pouquinho mais, né? Tem que provar, né? Tem que provar. Como é que eu vou? Que experiência eu terei? Preciso conhecer essa cultura. Exatamente. Agora, sobre o povo, eu entendi que a mãe quis me dizer assim, que está se formar com propósito, com objetivo. E não tenta inventar história depois que você se formar. Então, honre aquelas pessoas que estão investindo em você, que apostaram em você. E esse povo aqui está esperando alguém que irá se formar e voltar. Uhum. Então, é mais ou menos assim. E aí eu saí da minha província e eu vim para cá. Cris, esse pessoal que ficou lá, você mantém contato direto com eles? Direto não, mas uma vez por mês, uma vez por semana, depende. Isso depende por quê? Porque a nossa internet lá não é muito boa, né? E não tem internet banda larga para todo mundo. Como é que a minha mãe, para falar comigo, ela precisa comprar uma recarga. Ela compra uma recarga, aí depois liga para mim e às vezes... Se for por chamada de vídeo, é só dizer assim, oi mãe, eu tô bem, tá bom, tchau. E acaba logo. Nossa. Agora, se for ainda de voz, você ainda pode falar um pouquinho mais. Então, esse é o sistema que nós adotamos. Então, poucas vezes, porque a minha mãe, ela sempre quer me ver.
Sim, Ela fica assim, deixa só ver o rosto da minha caçula. Eu sou caçula, gente. Eu sou a última filha das 4 irmãs. Eu sou a última, né? A última sempre é atrevida, né? Vai um pouquinho além das outras. Pois é, mas é isso. Então, como é que a gente se comunica? É nesse período, entre 15 e 15 dias, ou às vezes fica 1 mês, 2 meses, aí a mana liga para ti, ou a mãe mesmo liga, e vocês se comunicam. Mas é isso. Legal. Muito bem. Eu fiz aqui para que as pessoas que estão nos assistindo, eu vou colocar na telinha aí, eu fiz tirei da internet a localização. A localização já vai aparecer para vocês, já aparece ali na tela. A localização, como a Cris comentava, da cidade, da província, do estado. Da província. da província. Nós aqui estamos no estado, então, né? Exato. Rio Grande do Sul ali, então você tem todo aquele mapa ali. Isso tudo é Angola, é isso? Não, isso tudo é África. África. Exato. Muito Se bem. vocês verem no canto, tem depois Kwanza Norte, acho que é que está um pouquinho visível. Kwanza Norte indo para... Depende, alguém vai ser da esquerda ou da direita, mas para mim está à minha direita. Ali tem Luanda, que praticamente saiu fora, né? Do continente africano, praticamente. Um dos países que está fora do continente, sabe? Isso. Tá, então essa parte circundada ali, essa parte em amarelo é Ruanda, né? Não, desculpe. Essas partes todas aqui, ai meu Deus, isso aqui são províncias. Ei, minha vida. Perdão, eu peço perdão. Isso tudo é província, sim. Aqui fora, então, tá a capital, que é Luanda, né? E um pouquinho para baixo, então, tem a minha cidade. Uambo. Ai, tô na minha cidade, meu Deus. Quase matando a saudade. Pois é, quase. Olha só. Tô chorando aqui. Olha só o que a gente vai trazer aqui também. Não sei se tu conhece esse lugar. Ah, gente, claro que eu conheço. As pessoas que nos acompanham, conhecer um pouquinho da cidade, sim, né? Sim. Essa aí é a cidade de... Essa é a cidade do Uambo. Uambo, é de onde você provém. De onde né? eu vim, exato. Muito bem. Cidade Tem do Uambo. mais uma fotografia aqui. Gente, assim, ó, maravilhoso. Um local lindo, né? Olha só. Aí é o centro da cidade. Noite, um local muito, muito, muito bonito. Deixa eu trazer vocês de volta aqui para a gente continuar o nosso diálogo aí. Então, às vezes a gente tem a impressão de que quando se fala em África é mato, é selva, e as pessoas não têm noção de que tem uma estrutura. Precisa, né? As pessoas não têm a noção de que é uma cidade constituída, bonitinha, tudo Com ajeitado. Sim. Claro que com as suas devidas diferenças de cultura que nós temos aqui e que vocês têm lá, mas a constituição da cidade em si é um funcionamento normal como as cidades daqui também. Sim, com certeza, é igualzinho. Claro, diferente de uma para outra, mas acho que nós temos mesmo que parar. Eu não culpo ninguém que pense desse jeito, porque nós temos que ver como é que a África antigamente era passada, sabe? Como é que a mídia passava o continente africano. Angola, eu às vezes converso com alguém e eu digo que eu vim de Angola, África, e todo mundo fica assim, Angola? Isso tem no mapa. Então, e ainda mais, basta ver que é uma africana e já perguntam, tu consegue conviver com um leão? Como assim? Gente, não é assim. Tem um lugar específico para esses animais. É claro que não chega a ser um geológico. Não é, porque, por exemplo, a província de Namibe é uma província totalmente desértica. E essa província em que você encontra vários animais. Meio que uma província de turismo, assim, sabe? Claro que tem casas, mas é mais um lugar, assim, turístico e reservado mesmo para esse todo tipo de animal. Porque nós não conseguiríamos viver com um leão,
com uma girafa, com um rinoceronte. A gente não ia conseguir viver com esses animais. É impossível. Então tinha que ter, sim, na África tem. Por exemplo, a África subsaariana, ela também tem os zafari, não sei como é que vocês pronunciam. É Zafari, né? Senão nós vamos fazer propaganda. Exato. Zafari. Zafari. Ah, tá. Ah, eita, Zafari. Agora entendi. Pois é. Então, são lugares assim específicos que você encontra esses animais. Mas se você for para, por exemplo, a minha província, ou Lubito, é uma província normal que você encontra praia. Na minha não tem, porque a minha é o centro, né? É uma baixada, digamos assim. Então, é muito mais rios que praia. Mas tem o litoral, tem províncias que estão no litoral. Então, você encontra praia, você encontra tudo que você possa dizer assim, meu Deus. A própria Luanda, se você entrar na Luanda, vai dizer assim, isso não é Angola? Não é Angola que eu ouvia falar, porque é bonita. Sim. É bonita. Assim como viram um pouquinho da minha província. Obrigada. Obrigada. Temos que levar ao mundo, né? É verdade. Né? As pessoas que nos acompanham. Eu quase achei que você ia colocar a foto, Marcos, da Cris inserida na cultura gaúcha. Ela colocou vestido de prenda. Sim. Com certeza. Ela colocou vestido de prenda, Sim, ela sim. realmente entrou na indumentária do gaúcho. Mas tem que entrar quando eu... É o que te impressiona desde antes de vir, né? É verdade. Quando eu estava estudando, você sabe que a gente tem que fazer estágio em algumas dessas cidades aqui vizinhas, né? Sim. E eu tive a graça de fazer em Santa Rosa, no interior de Santa Rosa. Pensa, alguém que veio do Ambo, Angola, que atravessou o oceano, foi exatamente no interior de Santa Rosa. E eu tinha muita dificuldade em tomar um chimarrão. Tinha muita dificuldade. E sempre dizia, não, eu não tomo. E uma vez o pastor Luiz, nós estávamos sentando assim, mesmo na faculdade, todo mundo ali, e o pastor Luiz foi passando para cada um, passou a primeira vez, passou a segunda, a terceira vez, foi muito engraçado, ele pegou bem assim a cuia e direcionou para mim, sem dizer nada. Eu entendi que era para tomar e para parar de dizer, não tomo o tempo todo. Aí eu tive que pegar a cuia, tomei, e desde ali, depois ele até veio me falar, Cris, precisamos provar também algumas coisas. Eu sei que não faz parte, mas é bom. Eu disse, com certeza, pastor, a gente vai que vai. Desde ali, eu já nunca mais disse que eu não tomo. Agora eu tento tomar pelo menos 2, uma, para mim, pelo menos está bom, né? Ninguém me fala. Ninguém fala, mas é isso. Então, mergulhar na cultura é difícil, mergulhar na cultura do outro. Tem muita coisa estranha que você também fica assim, ai, meu, não sei se vou aguentar. Mas, para quem teve disposta a vir para cá, então precisa ter uma mente aberta a ponto de dizer assim, vamos, que vier, vamos, não vai fazer mal, e se a gente passar mal, tem sempre um Hidramin ou um Diprona, um remédio para a gente tomar e deu, Sim. sabe? Então é só isso. E você acabou vindo para um estado que tem muito disso, a cultura é muito forte do gaúcho, é um dos estados do país que mais preserva a cultura, e essa questão do chimarrão você não encontra em outros estados. Você visitou aqui, conheceu São Paulo, Brasília? Não, Brasília só passei assim, Brasília tá aí. Mas São Paulo, pelo menos eu posso dizer que sim, porque fiquei lá uns 3 dias. Sim. Então Você já tá bom. Teve viagem também para outros estados Sim, aqui? sim, eu fui para... Goiás? Não, Tocantins. Fui para lá. E realmente lá é muito diferente. Lá é muito mais... Parece ser nossa gente... O povo, é verdade, do que aqui. Apesar, é bom porque aqui vão
pegando essa cultura e passando de geração a geração. É muito legal. Ao passo que do outro lado, não. Tipo, o que fez ontem, se hoje um jovem não quer, a gente não obriga. E não tem essa cultura. Eu gosto muito dessa cultura daqui, que todas as tardes, principalmente às 5 ou às 6 horas, todo mundo se reúne, senta e toma o seu mate. É muito gostoso. Você vê todo mundo reunido. É muito legal. Não perca o mesmo. É diferente, né? É diferente, sim. É muito diferente, mas também tem um princípio bíblico aí, né? E é bom pegar nisso e não deixar que esses princípios se percam. Porque ali estaremos perdendo famílias. Que bom. Que bom. Pois é. E a saudade, como é que você lida com isso? Você fala de vez em quando, mas o falar, o ver não é estar junto, não é tocar, não é poder abraçar. Como é que você lida com isso? Olha, eu não sei te dizer. Eu sei que às vezes dá um aperto tão grande e o próprio Deus carrega de nos consolar. Sim. Às vezes dá aquela vontade de dizer assim, eu vou largar tudo, eu vou para casa. Acho que a minha mãe, essa hora deveria estar no... Apesar de que eu já sou grande, mas às vezes eu vou no colo da mãe, né? Porque eu sou caçula. Eu teria lá com a mãe e tal. Mas quando você para e pensa no propósito que te trouxe aqui, você consegue aguentar. Você consegue dizer assim, tudo bem, é uma temporada. Isso consola, dizer que é uma temporada. E meio que a cabeça começa a se conformar, dizendo que é uma temporada. Acho que é por isso que eu quero ir tanto, porque eu sei que tudo que estou fazendo aqui é por uma temporada. Depois eu vou embora. Eu acho que até o pessoal lá deve estar assim, ansioso, né? Te aguardando, saber o que você vai trazer de novidades. Com certeza, com certeza. Estão me esperando. A minha irmã mesmo, quando nós falamos, ela disse, mas vem logo, quando é que tu vem? Aí eu brinquei com ela, não, no início, eu vou só voltar um pouquinho, perdão ali. No início, quando eu estava para voltar para casa em junho, e eu já estava quase comprando a passagem, quase. E eu liguei para a mãe, porque eu já tinha marcado numa agência, com a senhora, já fechamos tudo para ver e pagar parcelado até pelo menos em junho eu termino de pagar e eu pego a minha passagem e vou embora. Então eu liguei para a mãe e eu disse, mãe, eu vou ir comprar passagem. Já tenho a passagem, vamos... Claro que ainda vou ter que pagar, então vou ficar até junho e vou pagar. A mãe ficou tão feliz. Mas tão feliz que era pelo telefone, mas a gente não sabia. Ela ficou sem palavras, sabe? E acho que isso é que muito mais a pessoa para e pensa que às vezes chora. A mãe ficou tão feliz que não sabia o que dizer. E ela só disse, tá, nós vamos orar para que tudo aconteça bem e tudo mais, e você volte. Aí tá, desliguei. Depois não deu certo para comprar. Porque fechou as fronteiras, começaram a exigir demais, era muita burocracia para comprar uma passagem. Isso agora esse ano? É agora esse ano. Esse ano. Aí também depois veio, porque até junho ainda estavam permitindo viajar. Depois de junho fechou tudo. Fechou. Daí aí eu não disse nada na mãe, porque a gente ficou praticamente um mês sem se comunicar. Só que a minha mãe, as minhas irmãs, todo mundo ficou tão curioso para querer saber como é que eu estava, se ainda estava no Brasil ou se eu já estava em Angola. O pessoal me ligou, todo mundo fica assim, eu não acredito, Cris, mas eu não consegui. E todo mundo fica, não, Cris, nós estávamos aqui fazendo projetos para tu voltar. Eu disse, infelizmente, não deu. E não tem aquela coisa, não consegui, então vou ter que ligar para avisar lá para o pessoal. Não, eu tive que esperar. Porque se eu ligar, eu não vou conseguir nem completar a ligação. Não vou conseguir completar. Então, são outros 500, então eu tive mesmo que esperar, aguardar. Eu até enviei mensagem, mas eu quero falar com vocês.
Aí já, quando ela visualiza, vai direto para minha mãe para ligarem para mim. É isso. Mas está sendo tranquilo. Deus tem cuidando da minha saudade e dando tranquilidade, dizendo que é só um tempo. Depois o que vai ficar nas saudades também é esse tempo que eu estou vivendo aqui. Minha própria mãe diz que viva todos os dias como se fosse o último, porque depois, quando você voltar, você terá saudade do lugar onde está. Então, não te preocupes. Eu descanso. Eu ia comentar como é que você vai fazer, né? Depois que volta a saudade que vai ter. Pois é, meu. Você já se adiantou aí, né? Então, por tudo onde a gente passa, deixa sempre uma marca. Com certeza. Né? Por todo local que a gente passa, deixa uma marca. E você já vem com uma cultura diferente, algo que nos faz querer saber também como é lá, né? Como funciona lá em Angola. Eu tive a oportunidade, aproximadamente 20 anos atrás, de morar com um senhor que veio da Angola para estudar aqui em Juí. Ele veio, fez o curso de administração aqui na Unijuí. A universidade tem não sei se tem ainda, mas tinha um convênio que recebia alunos vindos de Angola, né? E aí no setor lá onde eu trabalhava, eles me pediram, tem um estudante que vem de Angola. Eu morava sozinho na época, era solteiro. E ele pode morar contigo lá? Digo, claro. Né? Ficamos aproximadamente 1 ano e meio morando juntos. Né? Depois eu casei, aí já me mudei também, né? Fui fazer a minha vida, né? Mas tive assim essa experiência, né? Não me lembro agora o nome dele, eu tinha 18, 19 anos, então muito novo, faz tempo já. Mas tive uma convivência muito legal, né? Éramos em 2 no apartamento. E ele trouxe aquele bojo, o sotaque que você tem aí, tão bonito, né? Obrigada. Ele trouxe aquele bojo junto e nós jogávamos muito xadrez. Então, a gente cria laços por onde a gente passa e convive e deixa as boas recordações, né? Hoje não sei se ele retornou, era o compromisso que também colocaram para ti, retorna para cumprir, né, o ensinamento que vai te ser passado, né? Então a gente vê aí as diferenças ainda bastante, né, culturais. E acompanhei o teu Facebook, os últimos, de ontem e hoje, olhei muita alegria, né, no teu Facebook, assim, e é o que tu demonstra aqui conosco, né? Muita alegria. E é o que demonstrava também o rapaz, o senhor que morava comigo, né? Então hoje a gente passa e conhece pessoas que parece que perderam essa simplicidade do bom relacionamento, né? Então as pessoas que eu conheço, que são pouquíssimas, você é a segunda que vieram de lá, passam uma luz, né, Alexandre? Sim, passam uma luz, uma vivacidade, e é o comentário que tu tem no teu Face, quanta alegria, né? Desbilhoteia. Oh, meu Deus! Misericórdia, sabia. Né? Mas é isso, eu acredito que nós temos que viver aqui todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. Fazer as coisas como se fosse o último dia. São desafios. Eu até, às vezes eu digo para o pessoal, nós não temos, podemos até ter, mas a gente não se apega muito nesses detalhes, por exemplo, de doenças. Porque se você for ver o historial do nosso povo, tinha tudo para dizer assim, eu não quero mais viver. Eu não acho graça viver. Eu fui uma delas que eu não vi onde colocar os meus sonhos, porque parece que tudo não dava certo. E quando eu nasci, foi num período cheio de guerra, e era uma coisa assim, sem jeito. Sabe, se fosse uma criança que não tinha nada para ter ou para desenvolver, era eu.
Tanto que porque a minha mãe não está na cidade, isso é uma questão também de dificuldades da comunicação. Quando eu saí do interior, digamos assim, a minha mãe disse que eu não poderia ir. Não é que ela não quis me deixar ir, mas é porque ela sabia que indo para a cidade, onde que eu vou? Que casa que eu irei? Quem irá me receber? Sabe? Mas eu disse, mãe, eu só quero estudar, só quero estudar. E aí eu saí. E durante esse período todo, eu tive sempre isso comigo. Vamos fazer as coisas, vamos marcar a vida das pessoas como se fosse o último dia a conviver com elas. Eu não sei se amanhã eu vejo o Alexandre. Então vou aproveitar esse período que eu estou aqui, sabe? E passar isso. É difícil? É. Mas nós precisamos pensar sempre que a nossa vida é um sopro. E as boas memórias são criadas com tempo de qualidade. Com tempo de qualidade. Há dias eu estava conversando com uma senhora. Eu passei toda a tarde lá. E no finzinho, quando ela me levou para casa, e perguntou, tu não tem telefone? E eu disse que tinha. Mas depois eu voltei a fazer outra pergunta. Por quê? Olha, porque eu passei toda a tarde contigo e eu não vi nem sequer um minuto você pegando no telefone e mexer. Eu disse, pois é. Eu não sabia o que dizer para aquela senhora naquele momento, mas eu disse simplesmente assim, eu não sei se eu estarei de novo contigo o final de semana que vem. Então, eu já passo um bom tempo em casa sozinha, eu tenho muito tempo para mexer no telefone. E quando estiver com pessoa, eu prefiro conversar, depois mexer no telefone. E esse é um princípio que nós temos na nossa casa. Tem sempre um momento que ninguém mexe no telefone, porque é o momento da família. E às vezes, a minha irmã vai um pouquinho além. Quando você está a falar com a minha irmã, você não mexe no telefone. Porque ela diz que é antiético e é verdade, né? E nós aprendemos assim. Está falando comigo? Não mexa no telefone. Porque depois eu vou sair daqui. Aí depois você continua mexendo no telefone. Eu às vezes brigava também com as meninas, principalmente a minha colega de quarto. Ela falava e ficava assim. Ah, sim. E eu fiquei... Oh, eu não estou mexendo no telefone. Por que você está mexendo? Todas nós temos telefone. Tá, o teu deve ser top, mas também não precisa agora, né? Mexe depois. E eu tenho isso comigo. Quando tem gente, não mexo. Vamos conversar e tudo mais. Depois eu volto a mexer. Como dizem que as notícias ruins correm rápido, né? Então... Cris, isso é uma lição para nós. Isso é uma lição, porque a gente está hoje numa sociedade em que as famílias elas estão dando muito mais atenção para o telefone do que para os seus entes. É verdade. Filho para pai e mãe para filho. Cada um no seu cantinho do sofá com o seu telefone e o momento família não existe mais. São raros os momentos. É uma lição que você está dando para nós assim. Olha, mexeu comigo. É normal. Gente, mas também não quer dizer que a gente não mexe no telefone, mas... Mas tem um momento certo, Mas né? tem momento certo, sim. Tem momento certo. Acho que você acaba resgatando a questão de respeito pela pessoa. Com certeza, exato. Porque acho que ninguém gostaria de conversar com alguém que esteja atenta ao outro objeto. Não, eu não sei vocês, mas eu gosto... Quando estou falando com alguém, eu tenho que olhar no olho da pessoa para ver se realmente está interessada. E eu faço isso também. Eu olho, eu vejo, eu vou fazendo alguns gestos, mas não são aquele gesto de estou cansada. Agora, você passa a transparecer isso com muita facilidade quando você pega o teu telefone. Está falando, mas está mexendo no telefone. Isso é sinal de que você não está interessada na conversa da outra pessoa, sabe? Então... Vou adotar isso para mim. Pega essa. Tô cobrando.
Vou adotar, Marcos. É verdade, é muito bom. Não, Sim. mas é legal, acho que você acaba resgatando a questão do respeito, né? Com certeza, com certeza. E o carinho é outro, né? Uhum. Carinho é outro. Eu lembro que quando nós fizemos aula de técnica de voz, a professora, nossa professora querida Harriet, ela era assim, tu mexe no telefone e ela pergunta algo que você nem ouviu. Mas ela não faz isso por maldade. Ela faz isso para chamar a atenção do aluno e dizer assim, ela não vai te dizer para de mexer. Não, só vai te chamar fazendo uma pergunta. E aí você já se liga que não, ela me chama a atenção porque eu estou mexendo no celular, sabe? E a própria aula, ela vai dando essas técnicas de expressão, essas ideias de como é importante prestar atenção na pessoa, independentemente de quem seja. Preste atenção, porque a comunicação será muito mais viável. E a compreensão também é outra, né? E vocês fazendo, vai ser difícil, mas se você repetir isso mais vezes, vai ver que é muito gostoso, muito gostoso. Depois toca a vida, toca a vida. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Na verdade, se tornou um vício, né? Um Sim. vício, deixa-se de lado o ser humano, né? Como você coloca, e passa-se a dar mais valor para as tecnologias. Eu agora estou com medo de olhar aqui no computador. Não pode olhar. Mas Não, eu essas preciso, questões né? é necessário. Sim, essas questões é necessário. Eu preciso, né? Mas Sim. a gente tem uma luta dentro das famílias hoje para que as pessoas, né, se deem atenção e parece a impressão que se tem, né, Alexandre, é que nós estamos perdendo. Né? As famílias estão perdendo aquele espaço do chimarrão das 5h30, das 6 horas, em função do celular. Né? Não precisa nem ser o chimarrão, pode ser o chá, pode ser o café. Com certeza, Né? com Mas certeza. é aquele momento, né? Só que isso nós estamos buscando das 6 às 7. E o que nos é colocado aqui, o que nos é posto, é que isso tem que ser feito o dia todo, quando você se relaciona com as pessoas. Eu já fui visitar pessoas longe que te recebem e já olham o WhatsApp. Já estão com o celular na mão e continuam conversando. Né? Então é bem isso que é posto. Né? Não existe aquela harmonia, aquele carinho, aquele apreço em 100%. Né? Às vezes se faz sem maldade, não se percebe mais. Começou a fazer parte do minuto a minuto, né? Do dia a dia. Do minuto a minuto, né? Isso que nos é posto aí, acho que cabe muita reflexão, né? Para que a gente de fato dê valor para as pessoas, né? Verdade. Gostei. Eu vou adotar para mim isso, Cris. né? Mesmo. Dota. Cris, e me conta, a tua experiência de seminário, como é que foi? Como é que foi sair de uma cultura de educação que você tinha lá, daqui a pouco você vir para outro lugar, muita diferença, a adaptação tua foi legal, a questão de disciplinas também, professores, a maneira de dar aula, a maneira de receber informação, muito diferente? Muito. Tá. Primeiro, como toda pessoa, quando vem aqui, ela meio que começa a se preparar psicologicamente. Mas às vezes a realidade é totalmente diferente, né? E eu lembro que na minha mala eu não coloquei nem sequer uma leg. Minha mãe não deixou colocar nem sequer uma leg na mala. Eu botei tudo saia. É óbvio, porque no meu país a gente só anda de saias, né? Claro que hoje os jovens, as moças vão usando calça, mas tem lugares que a tradição é tão forte que você só tem que andar de saia. E sendo uma menina crente, então, a mãe fez junto a minha mala. Nada de short, nada de leg. Daí eu botei tudo que é saia e eu vim. E ainda viajei com saia também, né? Saia e vestido. Quando eu cheguei, todo mundo só com
short, às vezes ainda estavam jogando no pátio, assim, da faculdade, e eu já me apavorei. Aí eu entrei, todo mundo já sabia que era a africana que chegou, porque, chegou de saia e tudo, né? E eu passei toda a semana assim, usando saia. E o pessoal dizia, viu, irmã, tu vai para a igreja? E isso me constrangia muito, porque para minha cabeça é normal, ir de saia em qualquer lugar. Mas aqui já não é normal. Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive que me readaptar para entrar meio que nos vossos costumes, né, de vestuário. Agora, dentro da sala de aula, eu tive dificuldade em entender algumas coisas. Até o professor Gabriel Lauter também às vezes não me entendia. No início das aulas a gente não se entendia. E eu tinha sempre um dicionário comigo. Quando ele dizia alguma coisa, eu corria no dicionário e ver o que o professor quis dizer, sabe? E foi assim, foi esses desafios que eu tive. No início, a professora Mônica disse que eu não falava absolutamente nada. Eu só olhava, e realmente eu só olhava. Tanto que ela se surpreendeu na penúltima aula que ela dá no 4º ano. Eu, assim, falando, e ela ficou, tu fala então? É verdade. Ela ficou assim, não acredito. Mas ela disse, não, realmente você mudou muito, porque no início da pedagogia, no 1º ano, e no 3º ou 4º ano, ela dá educação religiosa. Então a gente se encontra ali. E ela disse, Cristina do início que chegou aqui está diferente. E realmente ficou diferente. Então, mas assim, foram muitas palavras que eu não entendia mesmo. E eu tive que sempre que perguntar o que queria dizer aquilo. E uma das dificuldades era a resenha. Eu nunca ouvi falar de resenha na minha vida. Aí, depois de 2 semanas, me disseram para fazer resenha. Meu Deus do céu! Eu liguei para a missionária que disse que para vir para cá, né? E eu disse, tá, tu me botou aqui, agora me explica o que é resenha. Não me explicaram. Porque eu recebi o material, eu já cheguei atrasada. Então, os professores não tiveram muito assim, sentar comigo. Tem um diretor, sentou comigo, me explicou e tudo mais. Mas algumas coisas é que era muita informação, eu não podia assimilar toda a informação naqueles primeiros dias. Sim. Daí eu não entendia o que era uma resenha. Aí eu liguei para a missionária e eu perguntei, o que é resenha? Como assim? Viu? Você me botou aqui, agora o que eu faço? O que é isso? Aí ela me explicou, é assim, mas também não entendi. Aí eu tive que ir atrás das coisas, só que depois, já bem no início, eu comecei a ser acompanhada pela professora Harriet, como pedagoga. Então, eu fui na minha pedagoga nesse caso e dizer para ela assim, eu não sei o que é resenha. Eu não fui no professor, eu fui nela para dizer assim, eu não sei o que é resenha, o que é isso? Aí ela me explicou também, e ainda assim eu não consegui entender, mas ela disse assim, viu, pega um livro e leia em voz alta. Aí eu li e tudo mais, li 2 vezes o livro que nos pediram para ler, e eu escrevi. Só que eu fiz uma cópia, não foi uma resenha, fiz uma cópia do livro. Aí eu fui para a pedagoga e assim que ela pegou meu computador e eu abri o arquivo, ela já disse assim, isso é cópia. Eu disse, mas eu li, mas é cópia. Tudo bem então, né? Aí nós sentamos. Sim. Eu li mais uma vez, eu lembro que li metade do livro com ela. Que eu tive uns 30 minutos ou 1 hora naquele dia, coitada dela, né? Mas tudo bem, ensinou-me bastante. Sim. Aí nós sentamos, eu lia um pouquinho e perguntava para mim o que eu entendi. Aí eu entendi X, então escreve isso.
Aí eu escrevi, eu fiz uma boa parte. Agora ela disse assim, agora estás pronta para fazer uma resenha. Meu Deus! Isso sim, foram muitas dificuldades mesmo. Uma das experiências também foi estágio. Quando eu fui falar com o diretor, ele me disse que no primeiro ano não é obrigada, mas no segundo ano, o aluno é obrigado a fazer estágio. E eu disse, ok, então depois vamos escolher onde fazer estágio e tudo mais. Ai, gente, tô aqui até chorando, né? Mas enfim, desculpe, gente. Daí, eu cheguei na sala de aula, nos bastidores, assim, dos alunos, e era uma segunda, todo mundo comentando, ministério, meu ministério, hoje no meu ministério. Eu fiquei assim... Que é isso? Ministério? Que heresia é essa? Aqui me disseram que é um lugar ok. Um lugar onde a palavra de Deus é pregada. E estão dizendo ministério, ministério, ministério? Mas por que isso? Porque na minha cabeça, ministério, no meu país, quando você diz assim, ministério, é um grupo de jovens que se rebelaram contra a doutrina eclesiástica. Nossa, é totalmente diferente muito daqui. diferente. E esse grupo, então, resolve abrir ali um negocinho para falar das suas convicções. E aí todo mundo aqui falando seu ministério. Exatamente. Meu ministério, meu Meu ministério. ministério, meu ministério. E eu fiquei, meu Deus, todo mundo herético aqui, todo mundo está Aonde eu pregando vim parar? heresia. Onde eu vim parar, meu? Aí, o bom, eu não perguntei para ninguém. Eu fiquei quieta. Fiquei bem quieta. Só observei, me questionei e ficou assim. Então, depois de um mês, eu vim entender realmente o que era ministério de estágio. Aí eu fiquei, então o ministério é estágio. E relacionei. Graças a Deus que eu não falei para ninguém, porque senão ia me zoar até hoje. Até hoje iam pegar no meu pé. Eu não disse para ninguém. Tanto que... Agora o pessoal está sabendo. Agora sim, né? O pastor Josemar chegou, ele dava a doutrina, acho que é segunda-feira, e ele perguntou como é que está indo o vosso ministério. Eu fiquei... Um pastor Um perguntando pastor isso. perguntando como está indo o vosso ministério. Mas tudo bem, eu fiquei bem quieta. Depois eu entendi que não, ministério e estágio diziam-se a mesma coisa. Era a mesma coisa. E, gente, quando eu descobri, eu ri de mim mesma e ficou assim, verdade. Então, foram esses desafios que eu muito mais enfrentei. E no alojamento, apesar de que nós temos que, às vezes, abrir mão e saber que aqui começa meu espaço, ou onde começa como é que é? Onde termina o meu espaço, começa o espaço do outro, né? E essa também foi uma das dificuldades da adaptação, porque era cultura diferente, língua diferente, na verdade, apesar de ser português, mas tinha um sotaque diferente. Às vezes uma coisa significa aqui, ou uma coisa tem um significado diferente do meu país. Então, foram tantas coisas assim que eu tive que, às vezes, fechar o olho e dizer assim, é uma temporada, simplesmente. Depois eu vou embora, é uma temporada. E assim foi. Ai, são histórias que até me fazem chorar, né? Porque não choro de tristeza, tá? Eu choro de alegria, de emoção, porque foram desafios que eu digo assim, eu consegui ultrapassar. Coisas que talvez humanamente falando, não ia conseguir. Não ia conseguir mesmo, mas consegui ultrapassar e vencemos as barreiras. Vencemos as barreiras. As barreiras culturais, as diferenças As de diferenças cultura. culturais, exatamente, as diferenças culturais. Às Você vezes... teve colegas de quarto diferentes nesse tempo todo. Te ajudaram bastante? Ou mais ou menos? Mas assim, não é... Eu não reclamo muito. Ela realmente foi muito compreensível. Foi bastante. Em termos de
de ensino. Às vezes eu chegava e perguntava, Luana foi a minha companheira do quarto. Sim. Luana, como é que é isso e tudo mais? Apesar de que no final de semana ela não estava ali, né? Mas durante Ela, a semana a gente estava sempre junto, eu perguntava para ela me deu sempre uma mãozinha e caminhamos. final de semana ela ia se rebelar no ministério. Sim, ela ia do ministério. Ai, Senhor, ela ia do ministério. Mas Mas foram é os isso. 4 anos com ela? Não, eu fiquei dois anos. Aham. Depois do restante, eu me mudei de quarto e eu fiquei sozinha daí. E ela também ficou sozinha. O Marcos, a Faculdade Batista, ela oferece alojamentos para solteiros, homens, né? Tem um alojamento separado. As meninas solteiras têm outro e tem o alojamento dos casais, que é um prédio diferente, são 3 lugares diferentes. E aí os quartos são para 2 pessoas? 2 pessoas. Eu não conheço, né? Não frequentei Sim. o alojamento da faculdade, mas eu sei que tem essa estrutura, né? E aí você tem a oportunidade de ter alguém junto, né? E normalmente fica um bom tempinho lá, pelo menos 1 ano acaba Sim. ficando junto, né? Aham. Senão mais tempo. Mas Verdade. é interessante, porque são pessoas que vêm de outros lugares e têm que ficar aqui em alojamentos, né? A grande maioria dos estudantes da Faculdade Batista, eles não são daqui, não são de Ijuí, são de fora. Então, eles passam os 4 anos aqui e é uma convivência totalmente diferente. Você sair da tua casa, da tua rotina, para daqui a pouco dividir um espaço com alguém que você não conhece. É verdade. É uma diferença bem grande. Bem grande, bem grande. Tem que ter estrutura para poder auxiliar e compreender também o outro lado, dizer que é uma experiência que a pessoa também está vivendo, né? Então, mas é bem legal, é uma experiência muito legal. Eu convido, não sei se eu posso fazer isso, mas eu desafio todo mundo. Pelo menos a ter essa experiênciazinha. Claro que eu não estou dizendo na faculdade, né? Mas assim, até fazendo intercâmbio. Às vezes os jovens não querem sair porque não querem ceder, não estão preparados, às vezes, para enfrentar esse desafio longe da casa da mãe ou do pai. Ou às vezes só de pensar que eu vou encontrar outra pessoa que tem uma cabeça totalmente diferente da minha, e isso já me tira uma paz, já me tira da minha zona de conforto. Então, às vezes, eu não tô muito disposta a viver essa nova experiência, porque é uma experiência, né? Você aprende a compartilhar, você aprende a conviver, você aprende a se relacionar, porque às vezes você não quer. Um costume que eu vi também aqui, que até hoje ainda não me agradou, mas tudo bem, né? De manhã, ninguém sauda ninguém. Pelo menos eu via isso no alojamento. As meninas dizem que nem todos os dias são santos, mas também eu não mereço passar sem me saudar, né? Ai. E nós meninas temos muito disso. Às vezes você acordou, às vezes está mal-humorada e você resbala com a outra pessoa e vai. E eu já não, eu vim de um lar onde é tudo bom dia, sabe? Você acordou, bom dia. Você chegou, boa tarde. Você está indo, mãe, eu estou indo no sítio X. E a mãe ainda cumprimenta, vai fazer o que lá e quanto tempo você vai ficar lá? Sim. Sabe? E eu cheguei aqui, e não é só no alojamento, às vezes também encontrava pessoas que passavam, não te saudavam. E você ficava assim, o que eu fiz nessa pessoa? Sabe? Por que me passou sem me saudar? E eu tive que lidar com isso também, porque nem toda pessoa chega e te saúda, às vezes não te saúda. E às vezes encontra, te dá um abraço que você fica assim, oi, tudo bem? Sabe? Enquanto que nós somos muito receptivos. E você, a minha própria cultura é já assim, ó, tu encontra alguém na rua, boa noite ou boa tarde, como é que vocês passaram? Como é que aconteceu tal coisa? Sabe, é o relatório todo. Você não anda com a minha mãe porque você se aborrece. Que elas param, elas não se importam de ficar, tá meio exagero, né? Mas não se importam de ficar 15, 30 minutos falando do que aconteceu durante o dia ou durante a noite. E vão relatando.
E nós hoje, os jovens, já não. A gente não para mais 15 minutos para ter um relatório da vida do outro. Mas ainda assim, parar e dizer bom dia, como é que tu tá? Não é como tu tá, já tá indo, não. Como é que você tá parado? Eu tô bem, tudo bem? Então tá. Tchau. Aí, tchau. E agora aqui não. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E tu? Tudo bem. No início ficou muito estranho. Mas depois tive que me adaptar e dizer assim, não, é da cultura. É cultural isso. Eu comentava com o Marcos aqui há uns programas atrás, essa questão de chegar na faculdade, eu pelo menos fazia criava essa imagem de dizer assim, eu estou na antessala do céu. Aqui é todo mundo chamado, aqui é todo mundo escolhido, aqui todo mundo vai ser pastor, missionário, são aquelas pessoas que estão próximas de Deus, são o reflexo de Jesus aqui na Terra. Não posso E aí fazer quando você karatê, chega né? lá, você vê que são pessoas iguais a outras pessoas. Buscando conhecimento, buscando um pouco mais, mas o reflexo da nossa própria sociedade. Sim. Que interessa é o eu, interessa como é que eu estou, se você está bem ou não está bem, às vezes não interessa muito, e também tem essa coisa do humor, né? Daqui a pouco eu me acordei virado, não olho nem para o meu vizinho, né? E daqui a pouco eu acordei bem, vou lá e dou um abraço. Mas tem muito disso. Mas foi uma coisa que eu tive também de quando entrei na faculdade, criei uma expectativa, eu criei a expectativa de que fosse de uma maneira, aí eu chego lá e não é totalmente diferente. Aí eu ficava pensando assim, como que essa pessoa aqui vai ser um pastor desse jeito? A gente faz as autocríticas, né? Como que vai ser? Mas são pessoas comuns, né? E acima de tudo, acho que estão buscando serem pessoas melhores. Então a gente tem que ter o entendimento disso, ter o discernimento dessas coisas, assim, para também que isso não venha a te afetar, né? Porque daqui a pouco você vem de uma cultura que todo mundo se conversa, cumprimenta e tem alegria, chega aqui todo mundo de cara virada, pá, eu vou embora, vou sair correndo daqui. Verdade, É você diferente, corre. né? A pessoa corre. Mas é isso que você falou. E o bom é saber assim, somos todos pecadores arrependidos. Nós temos o velho homem em nós, que se a gente não dominá-lo, nós ainda somos capazes de não conseguir se relacionar mesmo. Porque o velho homem, ele está ali. Apesar da gente se converter, apesar da gente viver de acordo com os princípios, mas nós não vamos esquecer o velho homem. E a Bíblia é clara para dominar, nos diz para dominar. E não permitam que o velho homem cresça. Não. A nova criatura que está em vocês é que precisa crescer, para que o velho homem não entre em conflito. Tem que ter muita sabedoria, tanto de minha parte, quanto da parte da outra pessoa. Porque é muito normal a gente criar expectativa, que às vezes não é aquilo. E nós olhamos para a pessoa, achamos que é a tal pessoa. Se o Senhor colocou o nome, então o nome dessa pessoa está na primeira lista. Mas às vezes não. Quando adolescente, eu via para uma menina, que também estávamos a crescer junto, assim, meu modelo. Eu não via nada de errado nela. E acho que eu também comecei a amar as crianças por causa dela. Aí eu descobri o meu chamado por criança. Ela trabalhava com criança e ela era tão apaixonada pelas crianças, fazia assim, as melhores EBF. E para uma menina que está crescendo, é fantástico. Mas depois, uma vez, eu comentei alguma coisa com a minha mãe que ela fez, que eu não gostei. E eu disse, mas mãe, por que ela fez isso? Todo mundo olha para ela como se fosse assim, depois de Deus, está ela.
sabe? Porque ela mostrava isso. Uhum. E realmente. E a minha mãe disse assim, os modelos existem para a gente avaliarmos. Você tem que ter um modelo principal, que é Jesus, não um ser humano. Porque o ser humano é falho, é pecador. Então você tem que olhar para Jesus, que é o modelo principal. Porque se você olhar sempre nas pessoas, nós vamos nos decepcionar e muito, sabe? Às vezes nós olhamos, é bom termos uma referência, mas não esqueçamos que essa pessoa também carece da graça. Se não for a graça de Deus, se não for a graça de alcançar, é apenas um pecador. Apenas um pecador. Essa é a única palavra. Então, é bom olharmos sempre para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. Isso aí. Isso aí. Ai. Pois é. Mas é muito legal. É um olhar diferente, né? É um olhar diferente, sim, sim. Eu entrei em conflito. A minha mãe também conta a experiência dela própria, que ela quase desistiu de ir para a igreja, porque a pessoa que ela tinha como referência acabou pecando. E a mãe disse, não pode, não, é inadmissível. Como? E ela estava quase deixando mesmo de congregar com os irmãos. Mas depois, o meu avô é pastor. Então, o meu avô também chamou a razão nela. Essa é a história, tá? O meu avô chamou a razão nela e explicou para ela. E realmente, o próprio Jesus encarregou de que a minha mãe entendesse para quem deveria olhar. Então, ela pegou-se a isso e continuou. E hoje é uma missionária também, né? Acho que nós somos filha de missionário mesmo. É família de missionário. Mas é isso. Nossa, que bom. São experiências que a gente tem e ainda bem que o Espírito Santo dá o discernimento para a gente poder entender. Com certeza, com certeza. O Espírito Santo é tão real que às vezes a gente, né, não entende, mas ele está ali mesmo, o seu papel é para nos trazer a razão e nos ajudar a entender certas coisas. Porque se for só mesmo por nós, a minha mãe, como quem diz, né? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Muito bem, muito bem. Marcos, eu queria fazer um desafio para a Cris. Se você não tem uma pergunta antes, alguma coisa para Pega leve, Marcos, pega leve. Não, eu só quero colocar que às vezes a gente fala e às vezes a gente se cala para ouvir, né? E fantástico, assim, Cris, o que brota, né, das tuas palavras, né? Então, encantador. Obrigada. Pode fazer o desafio. Cris, eu vou pedir aquela canção assim de lá para te lembrar da tua adolescência, da tua juventude, que tu cantava lá, junto com talvez tuas irmãs, ou talvez tua mãe, ou talvez tuas amigas. E eu já escutei. Tu já escutou? Eu já escutei você cantando. Não sei se é a que você está escolhendo, que você está pensando. Pois é. Mas eu já escutei você cantando e realmente dá uma mexida assim no coração da gente. Então eu vou te pedir, se tu puder fazer puxar uma das tuas canções, uma música da tua cultura de Angola. Talvez assim para o nosso momento já de encerrar, né, Marcos? Acho que caberia bem nesse espaço. Meu chapéu!
Eu só não vou poder te acompanhar, tá? Tá, tudo bem. Só que eu não sei se eu vou cantar a mesma que você já ouviu. Não é a mesma que eu ouvi. Tá. Eu disse que eu ouvi e para mim foi muito bom ter escutado. É uma música que realmente mexe com o coração. É tá. diferente. A música de vocês, ela parece que ela assim, ela adentra, né, ao nosso ser e nos envolve. Sim. Então, não precisa ser a mesma que eu escutei. Você não sabe qual eu escutei, mas eu sei que eu eu tô te contando que eu já escutei. Ai, Senhor. Mas fica uma música da tua escolha aí. Tá. Eu vou cantar uma que é bem na nossa língua, tá? Aí fica fácil porque todo mundo já saberá que língua que eu falo, né? Ele é tão legal. Não me peçam para ficar em pé, só estou dizendo, tá? Ele é muito legal em pé e todo mundo dançando. Não é para me pedir para dançar, por favor, porque eu só vou cantar. Mas é muito legal. Mas ela diz assim: Kakuli walisokala Yesu, Kakuli walisokala Yesu, Kakuli walisokala Yesu. Kakuli, 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 da ngala, ngala, kosi, kosi, da papayata, kosi, kosi, da vandilia, kosi, kosi, kakuli, kakuli, kakuli. Acho que dá, né? Ai, gente, bom, olha eu batendo aqui no... Tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter um ritmo, sabe? Porque senão não flui. Ai, brincadeira, mas é bom. Muito bom, Isso muito aí. bom. Mas é isso aí. Marcos, você tem mais alguma pergunta para Cris? Não, acho que tá assim, um momento muito rico para nós hoje aqui, né? Dá vontade de dizer perca a próxima passagem, né? Não faça isso. Mas não tempo, vou né? fazer isso, né? Não faça isso. Transmite uma luz muito forte, né? Uma energia muito positiva, né? Obrigada. Então, com certeza vai deixar saudades, assim como sente as saudades das pessoas que deixou. Eu vou sentir Né? saudade da carne. Não das pessoas, é da carne. Brincadeira. Deixo para ti, Alexandre, fazer o encerramento hoje. Nos trouxe essa convidada tão especial aí. Particularmente o meu enorme agradecimento. Obrigada. Muito bom ter estado contigo e te conhecer. Saber que tu existe e vai levar essa energia adiante. Cris, eu te agradeço pela tua presença aqui. Eu já digo assim que eu tô com uma pontinha do coração triste já de saber que você vai embora. Calma. Porque você, claro, a programação é lá para janeiro, né? Sim. Mas tive o prazer da convivência contigo em alguns anos, algumas matérias que nós fizemos juntos na faculdade, alguns trabalhos juntos, né? Tive o prazer maior ainda de ver a admiração da minha filha, que você foi na escola e ela ficou tão admirada assim de você estar lá, de falar da tua cultura, de dançar, cantar e dançar que você fez lá, né? Então a Júlia tem uma admiração toda especial assim por ti, um carinho enorme que Nossa, também. você não tem como não ter quando alguém conversa contigo. Sim. Pela alegria que você transmite, pela paz, pela simpatia, né? Então são atributos assim que a gente consegue destacar em ti toda vez que conversa. Então eu me sinto muito feliz hoje de poder dividir esse momento contigo, de estar aqui, de escutar um pouco mais a tua história. Eu conheci uma parte, né, e teve outras partes aqui que você contou que para mim é novo, mas é muito bom saber, é muito legal assim você dividir isso com a gente. E a outra parte é aquela minha tristeza mas eu vou deixar lá para janeiro, né? Então sim. eu te prometo que até lá eu vou fazer aquele churrasco que eu te falei. Gente, todo mundo tá ouvindo.
Não, nós já conversamos. Marcos, aponta aí, por favor. Já conversamos sobre isso, né? Sim, apesar já. apesar de ter que pedir desculpa para tua mãe, né? Aquela partezinha do filha não engorda. Não, até eu nem cumpri. Eu não vou estar ajudando muito, mas verdade, enfim. Então, Cris, obrigado mesmo pela tua presença, obrigado por esse momento, por a gente poder dividir, por aprender contigo, pelas palavras assim que você deixou, que realmente acho que tanto eu como as pessoas que nos escutaram, que nos ouviram, que nos viram, elas sentiram tudo isso, essa energia positiva, essa alegria que você traz e esse ensinamento. É a questão do celular. Sim. Ok. Essa vai ficar para mim. Segue essa dica. Tá, Cris? Obrigado, então, pela tua presença, tá? Nada. Tuas considerações finais agora. Ai, agora é minha responsabilidade. Estou muito grata, super grata pela essa oportunidade. Acho que se eu fosse em junho, eu não viveria. Deus tem um propósito para cada coisa na face dessa terra. E esse é um dos propósitos pelo qual Deus não permitiu que eu fosse, né? E aqui estou. Então, minha consideração final, um desafio que eu mesma me propus quando saí, decidi vir para cá. E eu também coloco esse desafio para cada jovem, cada adolescente, às vezes, para cada um de nós que queira ir, né, para outro lugar. Não feche a tua mente, seja uma menina, seja um jovem, um menino de uma mente aberta, acessível para aprender e acessível para se relacionar. Acho que não tem nada melhor que relacionar-se. E eu vou deixar comigo aqui um versículo que eu gosto muito, e esta me acompanhou desde o início lá. E cada um, na verdade, cria um versículo para si, né? E eu criei o meu. Foi uma das orações que eu fiz quando eu estava para vir. Meu visto demorou tanto. E eu disse assim: Deus, se você não quer que eu vá para o Brasil, não permita que o meu visto saia. Uhum. E nesse período eu estava orando, estava lendo também a Bíblia, né? Como uma boa crente, né? Estava aí pegando. Aí eu encontrei um versículo que também falou muito comigo, que eu só acrescentei naquilo que eu sempre pedia nas minhas orações. Nós encontramos em Êxodo 33, capítulo 33, versículo 12. Ele diz assim: Moisés disse a Deus: Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. É verdade que você me deu esse desafio, mas não me disseste. Mas, agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembre que escolheste esta nação para ser tua. E disse ainda, Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Deus disse: eu irei com você. Abraão geralmente disse, Moisés disse assim: não me deixe sair daqui se você não for comigo. Vai comigo. E eu peguei disso e eu fiz da minha oração: vai comigo. Não me deixe sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu não sei a cultura, não sei como é que serão os desafios, eu não sei nada. Mas vai na frente, Pai, vai na frente. E o Senhor cumpriu. E a cada passo que eu dava, Ele me mostrava quão é real a promessa dEle. Uhum. E eu fui dando passo que nem a minha cabeça pensou um dia de estar aqui na rádio, de conhecer o Marcos e o Alexandre. Não, mas o Senhor fez muito mais daquilo que a minha cabeça
os meus ouvidos, os meus olhos pensaram. Foi isso que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Estejamos disponíveis, ter uma mente aberta e não esquecer do que aquilo que o Senhor tem como promessa para nós. E se apegue nessa promessa e peça a Deus para te capacitar e fazer a cada dia como se fosse o teu último dia. Então é isso. Muito obrigada, pessoal, que nos ouviram, que prestaram atenção, ficaram conosco durante esse tempo todo. Eu espero muito que vocês entendam tudo que eu disse, mas também, se não entenderam, escrevam ali, digam, Cris, volta logo para teu país, porque aqui, né? Mas é isso. Muito, mas muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Cris. Tiago Batista está convidando a Cris para vir cantar. Oi, não. Tiago tem um programa na terça-feira de louvores. E ele já mandou o recado aqui. Traz a Cris. Meu Deus! Ai, Senhor, eu não sou muito boa em cantoria, ainda mais quando... É claro que quando se diz das nossas próprias músicas, a gente... canta porque sabemos. Eu, por exemplo, tive que bater porque parece que batendo a coisa flui. Tive que bater as minhas pernas aqui para ver se tem um ritmo, né? Mas tudo bem, eu aceito o desafio de cantar mais uma vez. Então tá bom. Aceito o desafio. Tá dado o recado aí pro Tiago. Ai, Senhor. Obrigado, Cris, pela tua presença mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. Você iluminou o nosso programa hoje. Amém, amém. Ai, Senhor. Então tá. Canta um pouquinho para nós. A música que tu cantou antes. Uma vez. Isso. Eu vou finalizar com a tua música. Então, qual é a música que eu cantei mesmo? Tá, vamos lá. Pode bater também. Posso? Pode. Kakuli wale soka la Yesu, kakuli wale soka la Yesu, kakuli wale soka la Yesu, kakuli, 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 da vandilia, kosi, kosi, da papayata, kosi, kosi, da ngwala, ngwala, kosi, kosi, kakuli, kakuli, kakuli.